Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Guararapes Riachuelo para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2019. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Oswaldo Nunes, CEO da Riachuelo. Por favor, senhor Oswaldo, pode prosseguir. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa teleconferência sobre a alteração dos resultados do terceiro trimestre. Gostaria de iniciar dizendo que com os aprendizados do primeiro semestre, ao longo do terceiro trimestre, a gente continuou focado em realizar os ajustes importantes na nossa operação, aqueles que comunicamos na última teleconferência, principalmente em abastecer as lojas com mais consistência de estoque e mix, né? E mantendo ainda a atividade promocional necessária para abrir espaço, melhorar o fluxo de novos produtos e coleções para as lojas. O acerto das mudanças que fizemos na distribuição e no abastecimento para reduzir a ruptura, no VM e na exposição para melhorar a experiência e a atratividade das lojas, mais os ajustes no produto e na coleção e no equilíbrio do básico e moda, também com a boa execução dessas mudanças pelos times, a gente observou uma melhora crescente nas vendas em mesmas lojas desde junho, e se manteve durante o terceiro trimestre, e também se manteve ao longo do mês de outubro. Importante dizer que o que aconteceu no primeiro semestre conversa pouco com o que estamos fazendo agora. Está claro para nós como devemos continuar seguindo daqui para frente, para continuar melhorando e fortalecendo as principais atividades do nosso negócio e em executar bem. Nesse sentido, a gente vai continuar mantendo foco na evolução do produto e das coleções, entregando nossa proposta de valor no timing certo para o cliente. Isso é um gerúndio permanente, o produto e coleção precisam melhorar sempre. Vamos continuar investindo em análise avançada de dados para aprimorar a gestão dos estoques e o abastecimento das lojas, com boa qualidade de mix, sincronizando sistemicamente mais e melhor a demanda e a oferta de cada escala loja, para tirar mais proveito da nossa automação e reatividade. Diante desse contexto todo, para ouvir o cliente e saber como ele está enxergando e sentindo todas as mudanças que estamos fazendo, a gente finalizou no início de outubro a implantação do NPS, o Net Promoter Score, em 100% das nossas lojas. Vocês sabem, o NPS é uma medida universal, muito boa, da satisfação e do engajamento dos clientes com a marca, que traz junto também o engajamento dos colaboradores e o jeito como eles estão trabalhando. Isso permite que a gestão saiba, em tempo real, online, exatamente o que o cliente está nos dizendo, e principalmente o que não está funcionando bem, para a gente poder consertar e evoluir. E cada gerente e sua equipe passam a ter uma agenda operacional mais assertiva, com mais foco e produtividade para resolver problemas e melhorar a experiência do cliente. Complementando algumas informações do terceiro TRI, eu gostaria de falar um pouco da inauguração da nossa loja no Shopping Morumbi. Dizer que ali a gente enxergou a oportunidade de avançar na nossa agenda digital e também na evolução do papel da loja física. Nos permitimos pilotar novos produtos e soluções para melhorar a experiência do cliente. A gente entende que a loja física pode ser um local com outras formas do cliente interagir com a marca, que podem, né, ir além do encontro do cliente com uma boa exposição do produto, de coleções bem coordenadas, um bom atendimento pessoal.
que é o que devemos continuar entregando sempre, né? E, nesse sentido, a evolução da experiência digital, a gente também entende que não é uma escolha, é uma necessidade. Os clientes buscam por mais atendimento online, em todos os canais e de forma integrada. Mas quanto à experiência física diferente, complementar à digital, a gente, nesse momento, está fazendo análises, comparando performance, para entender o quanto de construção de valor esse investimento está trazendo para o cliente e para a companhia, se aumenta o valor percebido da marca, se aumenta a conversão, se aumenta o ticket médio, se traz oportunidade para vender mais produtos com maior valor agregado. O primeiro mês de operação mostra um aumento importante da conversão do ticket médio, a comparação dessa loja com as demais lojas da empresa. E, a gente sabe que temos consciência que o aumento das expectativas do cliente por mais experiência e atendimento online aumenta o nosso desafio de equilibrar a rentabilidade com a capacidade de investir e de executar bem para atender esse novo patamar de expectativas num contexto de criação de valor. Ainda em relação ao Morumbi, né, quanto à nova proposta de valor do Moda Casa, de Riachuelo, gostaríamos de informar que desde o ano passado a gente já vinha se provocando sobre pensar em segmentos especializados, com bom potencial de crescimento, aderentes ao nosso DNA de moda, que pudessem apoiar a nossa expansão e crescimento nos próximos anos. Enxergamos no segmento de moda casa a oportunidade de combinar a força da nossa proposta de valor nas categorias de têxteis, né, para o lar, principalmente para cama e banho, com novas categorias de mesa e servir, mais ampliação das categorias para decoração e ambiente, e entregar aos clientes uma proposta de valor mais abrangente, né, tudo apresentado em coleções bem segmentadas, com bom conteúdo e coordenação de moda, para refletir os principais comportamentos no jeito das clientes decorarem as suas casas. Nesse caso, também estamos fazendo as análises de performance. Né? No primeiro mês de operação, os resultados do Casa Riachuelo foram bons e vieram em linha com o planejado. E com as análises e oportunidades bem mapeadas, vamos ajustar a tese de investimento para entender bem sobre o como e onde podemos evoluir para decidir sobre a expansão desse formato a partir de 2020. Para finalizar os meus comentários e olhando aí para o final do ano e para 2020, nós estamos otimistas com os sinais consistentes da melhora da economia, com o aumento da confiança do consumidor, dos seus impactos positivos no consumo das famílias. Claro que o crescimento do PIB ainda é pequeno, mas é um crescimento de qualidade. A economia vem caminhando mais com as próprias pernas, né, mais pelo investimento do setor privado. É melhor crescer devagar, mas de forma sustentável, do que crescer rápido e não conseguir sustentar o crescimento. A gente sabe o quanto isso atrapalha no planejamento e na execução aqui para a gente. Mas, da nossa parte, né, enquanto gestão, a gente vai seguir trabalhando, né, para a companhia continuar se beneficiando das melhorias internas que ainda temos que fazer e também das evoluções e aprimoramentos nas nossas operações, que estão bem claras na nossa agenda. Né? A gente disputar mais o mercado e manter o crescimento das vendas em patamares superiores ao dos últimos trimestres, particularmente no primeiro semestre, com margens mais robustas e sem abrir mão de continuar buscando ganhos de produtividade e
eficiência operacional. Gostaria agora de passar a palavra ao Túlio e, claro, a gente se coloca aqui à disposição para dúvidas que vocês tenham. Obrigado, Oswaldo. Bom dia a todos. Antes de passar para o material que está presente no nosso website, vou apresentar aqui a mesa. Além do Oswaldo, aqui comigo está o Newton Rocha, que é o CEO da mídia financeira e diretor de RI, e também o Marcelo Oscar, controller da companhia. Passando agora para o material dos resultados do terceiro trimestre, no slide número 3, nós temos os números referentes à receita líquida consolidada de mercadorias, que totalizou 1.265 bilhões nesse terceiro trimestre, com um crescimento de 6,7% em relação ao terceiro trimestre de 2018. No acumulado do ano, a receita líquida total totalizou 3.569 milhões, com um crescimento de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Vale lembrar que da venda total da companhia, celular e perfumaria representaram 15,1% no terceiro trimestre e 15,8% no acumulado do ano. Na parte inferior do slide, nós temos os números referentes à venda em mesmas lojas, que o crescimento neste trimestre foi de 5,4% e no acumulado do ano de 1,7%. Em relação ao trimestre, o desempenho desse trimestre, é importante observar que se a gente excluir o efeito de celular e perfumaria, esse same-store sales de 5,4 seria 3,9 no TRI. E no acumulado do ano, menos 0,8. Aqui, em relação ainda ao trimestre, um dos pontos positivos, dos destaques positivos, vale ressaltar aqui o bom desempenho do moda casa e das linhas infantil. E do ponto de vista regional, a retomada do crescimento na região Nordeste, é uma região que já há alguns anos vem trazendo algum nível de dificuldade de performance de crescimento em mesmas lojas, tá? Que é uma novidade importante, uma retomada positiva da região Nordeste. E claro que a região Sudeste também teve um destaque importante. No acumulado do ano, acho que não muda muito, acho que a única exceção é que o Nordeste realmente é uma novidade específica do terceiro TRI. No acumulado do ano, em termos regionais, os pontos positivos ainda ficam para Sudeste e a região Norte. Passando para o slide seguinte, nós temos os números referentes ao ticket médio total e a base de cartões Riachuelo. Na parte superior do slide, nós temos os números referentes ao ticket médio, que totalizou R$ 130 nesse terceiro trimestre, com crescimento de 2,9%. No acumulado do ano, o ticket médio muito parecido, R$ 129,60, com crescimento de 3,2%. Na parte inferior do slide, nós temos os números referentes à base total de cartões Riachuelo, que encerrou o trimestre com 32 milhões de plásticos, um crescimento de 4,9%. E acho que é importante destacar que desses 32 milhões de plásticos, 6,9 já são cartões embandeirados. No slide seguinte, do número 5, nós temos, começar a falar aqui dos principais indicadores da operação financeira, começando pelos níveis de inadimplência e de perda. Então, o nível de perda da operação de empréstimo pessoal e cartão Riachuelo são presentes na parte superior do slide. Essa linha amarelada representa os números referentes à inadimplência do empréstimo pessoal. Encerrou o trimestre em 25%, em linha com essa trajetória que a gente vem conversando com vocês ao longo dos últimos trimestres. Enquanto que a operação do cartão Riachuelo, presente aí na linha azul, encerra o trimestre em 6,9%, lembrando que na operação de empréstimo pessoal, onde a gente apresentou esse maior crescimento, essa tendência mais acentuada da curva, a tendência e a nossa expectativa é que esse patamar de inadimplência encerre o ano em 26%, e lembrando que essa operação de empréstimo pessoal, ao final do trimestre, totalizava 739 milhões de reais, com crescimento ano contra ano de 17,8%. Em relação aos saldos de provisão,
presentes na parte inferior do slide, a companhia continua bastante aderente aos patamares exigidos para a realidade de suas operações. Então, nos vencimentos até 180 dias, a gente encerrou o trimestre com 8,7%. E na hora que a gente observa o índice de cobertura a mais de 90 dias, a gente encerrou o trimestre com 93% e com 9,5% acima do mínimo exigido pelo Banco Central. Aqui, em relação ao comportamento de inadimplência, acho que é importante a gente retomar o contexto, né, que a gente já vem dividindo com vocês ao longo das últimas teleconferências. Né. A gente vale lembrar que ao longo de 2018 e até 2017, a companhia veio intensificando e acelerando o crescimento das suas carteiras de crédito, principalmente guiado pelo crescimento dos cartões bandeira, toda a questão dos spams e também trazendo a operação de empréstimo pessoal para patamares mais relevantes e condizentes com o tamanho da operação do grupo. Vale lembrar que essa operação de empréstimo pessoal, durante muitos anos, ficou num patamar em torno de 350 milhões de reais de carteira. Né? Aí sim, a gente segurava ali o nível de perda entre 18% e 19%. Né? Esse crescimento, buscando o patamar de 25%, está muito correlacionado com o crescimento das carteiras. Mas é verdade também que nos últimos meses, como a gente dividiu com vocês, a gente vem na margem diminuindo o ritmo de crescimento dessas operações. Tá? Então faz com que aquele famoso efeito tesoura, né? Na operação financeira você começa na margem a reduzir o crescimento das receitas, reduzir o volume de rendas apropriadas, e você ao mesmo tempo vai constituindo nível de provisionamento para fazer frente ao volume exigido e o volume das carteiras que cresceram. Então a gente entende que a gente está na fase final desse ciclo. Pegando esse gancho, no slide seguinte, de número 6, nós temos os números referentes ao resultado da operação financeira, que neste terceiro trimestre ficou em 79,6 milhões, abaixo dos 106 registrados no terceiro TRI de 18. E aí, exatamente por esse efeito que eu estava comentando. Né? Então, você tem essa pressão na rentabilidade por conta deste efeito tesouro que eu mencionei. Junto com isso, a gente tem o crescimento das despesas por conta de todo o projeto de desenvolvimento e criação do banco. Né? E vale lembrar também que na hora que a gente observa de forma absoluta a despesa de perda e provisionamento, apesar, obviamente, do crescimento importante de 30% ano contra ano e desse efeito tesouro que eu mencionei, o valor absoluto de 292 milhões é bastante em linha com o valor reportado no segundo trimestre de 2019. Um outro ponto importante nesse resultado da operação financeira é a linha de descontos de operação de crédito. Então, nós também reforçamos, intensificamos a energia nos patamares, das estratégias de cobrança como um todo, né? E a derivada disso é que a gente também observou um crescimento de 62% nessa linha de descontos de operação de crédito, justamente para retomar e intensificar os volumes de cobrança. No acumulado do ano, o resultado da operação financeira totalizou 295 milhões de reais, com uma queda de 7,5% em relação aos 319 milhões reportados no acumulado dos 9 meses de 2018. No slide seguinte, de número 7, nós temos os números referentes ao lucro bruto consolidado do grupo, que totalizou 1.191 milhões nesse terceiro trimestre, um crescimento de 6,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Na linha laranja, nós temos a margem bruta de mercadorias, que totalizou 49,8% neste terceiro trimestre, uma queda de 1,8 ponto percentual em relação aos 51,7% registrados no terceiro trimestre de 2018. No acumulado do ano, o lucro bruto consolidado totalizou 3.432 milhões, um crescimento de 5,6%,
e uma margem bruta de mercadoria de 49,2%, ou seja, 2,8 pontos percentuais menor que o registrado nos 9 primeiros meses de 2018. Aqui, em linha com o que o Oswaldo comentou, acho que é importante observar que neste trimestre a intensidade da queda de margem ano contra ano, obviamente, foi menor do que a reportada ao longo do primeiro semestre. É claro que ainda tem um resíduo de pressão de margem por conta de todo o rearranjo da estratégia de reposição e, como o Oswaldo comentou, trabalho de abertura da área de venda para a entrada de novos produtos e, além disso, uma pressão de margem nos produtos importados por conta do patamar de câmbio mais elevado. Visto isso, seguindo para o slide número 8, nós temos os números referentes a despesas operacionais, né? Aqui, essencialmente, nós temos duas colunas, uma com o efeito do IFRS 16 e outra sem o efeito do IFRS 16. Eu vou focar meus comentários na coluna sem o efeito do IFRS 16 para que a base seja 100% comparável. No terceiro trimestre, as despesas totalizaram 730 milhões de reais, com crescimento de 9,4% ano contra ano, representando aí praticamente o mesmo patamar sobre receita líquida, 38,8%. Aqui é importante lembrar que o patamar de despesa em relação ao segundo trimestre foi intensificado, né? Esse aumento de despesa em relação ao patamar do segundo TRI veio principalmente de dois fatores. O primeiro deles é a questão de logística e frete, ou seja, a gente intensificou a frequência dos envios, os volumes de envios para as lojas, super aderente com a estratégia de intensificar e rever os envios para as lojas. E o outro efeito é a questão dos quadros de loja, que obviamente com o patamar de same-store sales melhorando, os volumes de peças físicas aumentando, todos os modelos de produtividade apontaram para uma retomada dos quadros de lojas operacionais, né? Então, esses dois efeitos foram os principais fatores para trazer aí o nível de despesa para esse patamar. No acumulado do ano, o crescimento de despesa operacional foi de 7,5%, beneficiado aí pelo segundo trimestre, e totalizou 2 bilhões 178 milhões de reais. Também um patamar muito estável quando a gente faz a conta sobre a receita líquida, fechando aí em 40,6%. No slide seguinte, de número 9, nós temos os números referentes ao EBITDA consolidado do grupo, que totalizou 192 milhões de reais, sem o efeito do IFRS 16. Ou seja, uma queda de 13,8% em relação aos 223 milhões de reais. Aqui, obviamente, é a combinação de todos os fatores que foram apresentados, ou seja, uma retomada do patamar do same-store sales de mercadorias, da operação de varejo, algum nível de pressão de margem ainda por conta dos pontos apresentados. Além disso, a despesa operacional trazendo de volta alguns pontos referentes à quadra de loja e uma pressão dos efeitos logísticos, e a operação financeira crescendo na margem com uma intensidade um pouco menor e recompondo os estoques de provisão. Então, dessa forma, no acumulado do ano, o EBITDA consolidado do grupo totalizou 493 milhões, ante 625 milhões reportados de janeiro a setembro de 2018. No slide seguinte, de número 10, nós temos os números referentes ao lucro líquido consolidado do grupo, de novo, sem o efeito do IFRS 16, para manter a mesma base de comparação, totalizou 73,2 milhões de reais nesse terceiro trimestre, uma queda de 12,2% em relação aos 83 milhões reportados no terceiro TRI de 18. No acumulado do ano, o lucro líquido da companhia registrou 163 milhões de reais, ante 223 milhões reportados no mesmo período do exercício anterior.
No slide a seguir, os números referentes ao ciclo financeiro da companhia melhoraram 7,8% nesse terceiro trimestre, encerrando o trimestre em 176 dias. A patamar de estoque ficou muito parecido com os números de dias do ano passado, em 159 dias. Aqui a companhia ainda tem oportunidade para os próximos trimestres de melhorar o nível de eficiência dos estoques. A parte de clientes fechou o trimestre em 95 dias, também muito em linha com o número reportado no terceiro trimestre de 2018. Aqui também obviamente tem uma correlação com o crescimento mais estável da operação financeira do grupo, né? E a linha de fornecedores, acho que o grande destaque referente ao ciclo financeiro neste trimestre, fechou o trimestre em 78 dias, com um crescimento de 21% em relação aos 64 dias reportados no terceiro TRI de 18. Tá? Aqui, é claro que foi feito todo um trabalho de melhora desses prazos junto aos nossos fornecedores, tanto fornecedores locais quanto também nossos fornecedores internacionais. No slide seguinte, de número 12, nós temos os números referentes ao endividamento líquido do grupo e de alavancagem, né? Então, a alavancagem de dívida, endividamento líquido sobre EBITDA permaneceu exatamente nos mesmos patamares dos demais trimestres, de uma vez EBITDA, e a dívida líquida encerrou o trimestre em R$1.661 milhões. No slide seguinte, de número 13, nós temos os números referentes ao investimento imobilizado do grupo, totalizou 230 milhões nestes 9 meses de 2019. Claro que o principal montante refere-se a Riachuelo, com foco aí importante da parte de TI, na parte de remodelação de lojas, de lojas novas. Seriam esses os nossos comentários iniciais, e a partir de agora todo o time aqui de executivos está à disposição para as perguntas que forem de interesse de vocês. Muito obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Nossa primeira pergunta vem de Thiago Macruz, Itaú BBA. Bom dia, pessoal. É o Emerson aqui, na verdade. Obrigado por pegarem as minhas perguntas. Primeiramente, na linha de top line, né, vocês mencionaram que já vem uma recuperação no Nordeste. Queria entender qual foi a contribuição para isso agora nesse TRI. Né? Essa região ela cresceu acima dos 5,4% que vocês publicaram. E olhando para frente, faz sentido pensar numa aceleração aí no Same-Store Sales, dada a base ainda fraca, e uma contribuição no Nordeste mais forte? Além disso, a FGTS deve impactar positivamente vocês aí. Agora, uma segunda pergunta, mais em margem, né? A gente já viu aí uma redução sequencial, uma queda sequencial menor, né? Mas ainda considerável. Vocês acreditam que já estejam com o nível de estoque adequado para entrar aí no quarto TRI e reduzir aí a atividade promocional? Quando é que a gente deve esperar uma margem bruta mais normalizada? São essas perguntas. Obrigado, pessoal. Bom dia, obrigado pelas perguntas. Em relação ao desempenho de Same-Store Sales, né, e essa correlação com o Nordeste, realmente os números de Nordeste neste terceiro trimestre foi uma notícia boa aqui para a companhia. Fazia realmente diversos trimestres que o Nordeste trazia aí uma dificuldade operacional mais delicada. Vale lembrar que a região Nordeste como um todo também, no nosso caso, foi beneficiada por essa estratégia de reposição, onde a gente passou a enviar uma maior intensidade de produtos para as lojas, uma vez que recompôs ali o estoque de lojas de tamanhos maiores. A companhia tem um porte e uma concentração de lojas grandes na região Nordeste bastante importante. Então também tem um efeito não só econômico macro, eu diria até mais direcionado para um efeito micro relacionado a essa mudança de estratégia dos envios iniciais. Tá?
Mas, de novo, né, para nós é uma excelente notícia, porque sempre foi um mercado importantíssimo para a companhia. A marca, obviamente, performa muito bem na região, né? E, sem dúvida nenhuma, nós temos uma base de comparação na região Nordeste como um todo muito baixa. Então, na hora que os elementos macroeconômicos realmente passarem a trazer efeitos positivos com mais intensidade na economia real, não tem a menor dúvida que a companhia enxerga uma oportunidade bastante importante na região Nordeste. Em relação ao semi-soft sales de 5,4 do trimestre, é claro que foi um pouco acima da média, mas também nada muito diferente. Tá? Teve uma aderência entre regiões bastante importante, mas sim, por ser um destaque, ela foi acima da média da companhia. Em relação ao FGTS, que você mencionou, sim, acho que de forma geral, sem dúvida nenhuma, é um efeito positivo. É curioso que a gente também sentiu algum nível de melhora nos recebimentos dos pagamentos de fatura, e sem dúvida nenhuma é algo que movimenta a economia, que traz um fôlego adicional. Então, para a sua segunda pergunta, relativa à margem e também ao nível de estoque aí adequado ou não para o quarto trimestre, eu diria o seguinte: em relação ao nível de estoque, como eu mencionei aqui quando eu apresentei os números do ciclo financeiro, não há a menor dúvida que a companhia tem oportunidade ainda para readequar os patamares de estoque. A gente, claro que a gente está fazendo esse trabalho, a retomada de semi-store, como o Oswaldo comentou, vem num ritmo ascendente aí desde meados do segundo trimestre, e é claro que a derivada disso é que naturalmente você vai equalizando os patamares de estoque. Além disso, é importante mencionar a qualidade desse estoque, né? Então é um estoque de muito boa qualidade, enfim, com uma participação de componentes de coleções antigas muito menor do que foi nos demais, dos exercícios recentes, né, a entrada de quarto trimestre. Então, enfim, acho que tem tudo para ser um estoque de melhor performance, né. Em relação à margem, eu diria que a intensidade da queda ano contra ano, ela já foi diferente neste terceiro tri. Só retomando, né, a média do primeiro semestre foi 2,8 pontos percentuais, nesse terceiro tri foi de 1,8, mas enfim, a gente ainda está no meio desse processo. A gente pode observar que o ciclo financeiro, a parte de dias de estoque, a gente fecha o trimestre ainda no mesmo patamar absoluto. O nível de estoque é de melhor qualidade, mas o patamar ainda é alto, né? Então ainda tem um dever de casa nesse sentido, que ainda deve perdurar por algum momento, tá? Tá ok, super claro, pessoal. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Richard Cathcart, Bradesco. Bom dia, pessoal. Duas perguntas. A primeira, só queria entender um pouco melhor sobre o aumento de provisionamento na carteira de cartões de crédito, porque eu acho que subiu mais ano contra ano do que o empréstimo pessoal, mas a perda dessa carteira está bem mais controlada. Então, se você pode só dar um pouco mais de dicas sobre isso. E a segunda pergunta, eu só queria perguntar sobre a coleção que vocês têm na loja, o que vocês tiveram na loja no terceiro tri, tem na loja para o quarto tri. Qual a sua percepção da qualidade dessa coleção? Obrigado. Obrigado pelas perguntas, Richard. Em relação ao patamar de provisionamento, né, é importante observar, né, que todo o patamar que a gente vem desenvolvendo e fazendo ao longo de todos os últimos anos, ele leva em consideração, obviamente, alguns elementos, né? Então, o primeiro deles, obviamente, é o tamanho da carteira como um todo, que ao longo dos últimos anos vem crescendo, né, como eu mencionei aqui na apresentação. E, além disso, a gente leva em consideração o nível de perda projetada, né, para os próximos 6 meses. Então, sempre a combinação desses dois fatores. No caso específico do cartão Riachuelo, né, a gente fechou o trimestre com um nível de perda de 6,9. Estamos projetando fechar o ano, o exercício,
em 7,5%, então aí há aí uma projeção de um leve crescimento. Então a combinação desses dois fatores, obviamente, traz aí o patamar de provisionamento exigido, né? Além disso, tem outra questão importante, que é toda a questão do spending do cartão bandeira, né? Então o cartão bandeira, hoje, como eu mencionei, está já com mais de 6 milhões de cartões, e esse volume de spending cresce ano contra ano. Então, obviamente você também precisa, traz aí algum volume adicional no que diz respeito às carteiras de crédito. Em relação ao equilíbrio disso como um todo, como eu mencionei, de maneira geral a gente está com o nível de reserva, né, de provisionamento para essa carteira de 8,7, o consolidado, é bastante aderente aos níveis de perda projetados, de volumes e perdas, como eu mencionei, e 9,5% acima do exigido pelo Banco Central. Então, sinceramente, eu não acho que a gente esteja, na minha opinião, os patamares estão bastante aderentes a essas projeções que eu mencionei para você, trazendo aí um volume de provisionamento bastante robusto para os próximos trimestres que a companhia vai reportar. Em relação à sua segunda pergunta sobre a qualidade das coleções, eu vou passar a palavra aqui para o Oswaldo, que com certeza vai responder com muito mais propriedade. Ô Richard, bom dia. Bom, a gente teve tivemos uma boa performance da coleção de primavera, né, ao longo do terceiro TRI, né, que chegou nas lojas a partir de julho. A coleção de verão, que chegou nas lojas a partir de outubro, também vem performando dentro do planejado, né, o que cria aí a gente uma expectativa positiva, né, para o final do ano, novembro e dezembro, né, juntamente com a coleção de brilhos e festas. E complementando, né, a fala do Túlio em relação aos estoques, né, e considerando que os nossos estoques estão mais saudáveis. A gente iniciou aí o quarto TRI, né, início de outubro, a gente tinha menos 20% de estoque de coleções antigas na comparação com 2018. É importante destacar que quando eu olho esse estoque que cresceu um pouco, está apresentado aí no relatório, em relação ao mesmo período de 2018, né, na confecção feminina, né, que concentra o maior volume de produtos perecíveis, né, onde a gente tem que tirar mais proveito da nossa reatividade, né, o estoque a custo está aí entre 10% e 15% menor que 2018. Então, o estoque que está na loja para suportar a venda aí no final do ano tem qualidade sim, né? E a confecção como um todo, acho que está algo próximo de 8%. Quer dizer, o crescimento desse estoque está em linhas onde tem produtos com menor grau de perecibilidade, né? A cadeia do Casa Riachuelo, então a cadeia, uma participação muito grande de importados, é uma cadeia empurrada, né? Você tem que fazer as compras antecipadamente, intervalos maiores. Então, só reiterando que os estoques têm mais qualidade que o ano passado, mas claro que a gente tem oportunidade sim de melhorar a gestão de estoques, temos iniciativas de melhora de governança para fazer isso acontecer. Se tudo acontecer conforme planejado, a gente espera aí uma pequena melhora para o último trimestre nesse importante indicador. Tá bom, obrigado, Oswaldo e Túlio. Nossa próxima pergunta vem de Felipe Cassimiro, HSBC. Bom dia a todos. Minha primeira pergunta é sobre o rollout de ferramentas Omnichannel, né? Segundo o último call, o Click and Collect já estava em todas as lojas abastecidas pelo Feira de Guarulhos, mas se vocês pudessem passar um update dessa métrica, e também vocês comentam no release sobre a loja do Morumbi que já tem
uma funcionalidade que funciona como a prateleira infinita, né? Então, isso já está em mais lojas, tem uma expectativa de rollout dessa ferramenta, o que a gente deve esperar? E minha segunda pergunta é sobre o Banco Midway. Se vocês podem passar um update no processo do Banco Central e também uma ideia já da estratégia, ou seja, eu entendo que vocês querem aproveitar para melhorar a experiência da cliente atual, mas enfim, a ideia do banco é começar a criar produtos financeiros ou mais na linha de parcerias com terceiros. Eu só queria entender um pouco mais de estratégia. Obrigado. Bom dia, Felipe. Você pode só deixar claro um pouco melhor a primeira parte da sua pergunta, que a gente realmente não entendeu direito? Claro, basicamente é um update do rollout das ferramentas de Omnichannel, Click and Collect, quantas lojas já tem Ship from Store, quantas lojas já tem a funcionalidade que tem na loja do Morumbi, né, de prateleira infinita, mas um update sobre as ferramentas Omnichannel. Ok, tá claro. Obrigado. Felipe, bom dia. É o Oswaldo. Bom, a gente está, o que a gente chama de e-store, que é a prateleira infinita, a gente está escalando isso bem gradualmente, porque isso, claro, tem uma grande oportunidade aí, né, que é a gente atender o cliente na ruptura, né, e ficar em loja, mas que esteja disponível no estoque do CD, né. Claro que a gente está enxergando mais para frente aí, poder disponibilizar todo o estoque da companhia para o cliente, né, onde quer que ele esteja. Mas tem aí um desafio de... a omnicanalidade, ela é um desafio bastante grande, porque mexe com a cultura, mexe com o comportamento das pessoas na loja, né? Quer dizer, muda, né, o papel da loja dos colaboradores. Então, a gente está, nesse momento, fazendo investimentos aí em treinamento, em conscientização, para que as pessoas, né, possam tirar mais proveito desse investimento, do store, nas lojas onde nós temos ele instalado, para poder, aí sim, colocar isso com mais intensidade a partir do ano que vem. O retiro em loja está instalado em 100% das lojas, né? O uso dessa opção vem crescendo, né? A comodidade, enfim, tá, também pelo frete grátis do cliente. O PDV mobile, né? Também a gente vem gradualmente implementando, ou seja, nas lojas, né, para permitir que o cliente possa pagar as compras sem necessariamente ter que se dirigir às baterias convencionais, ou seja, de caixa. A questão a visão, né, a orquestração integrada dos estoques para o online é algo que a gente vem trabalhando, né, e esperamos poder disponibilizar isso a partir do segundo semestre do ano que vem, né, se tudo acontecer conforme o planejado, né. Mas é uma jornada, né, a digitalização, a gente está no caminho evoluindo, né, claro que é um processo bastante desafiador, né, porque além de envolver a jornada do cliente, todos os pontos de contato dele com a marca, envolve as pessoas, o jeito de pensar os negócios, né, e processos internos, né, e como eu disse, o nosso legado de mindset, enfim, né, mas está muito claro para nós as principais iniciativas aí e projetos, né, dentro da nossa agenda estratégica para os próximos 3 anos nesse sentido. Vou passar aqui a palavra para o Newton, só um minuto. Bom dia, Felipe. Só para dar um update aqui do processo da transformação da financeira no banco, nós estamos na fase final desse processo. Acho que, como já foi dito anteriormente, nós demos entrada em novembro do ano passado, então vai completar 1 ano agora,
no final desse mês. E imaginamos que esse é o prazo mais ou menos até, diríamos, rápido de aprovação, dado aos critérios que o Banco Central exige para que se transforme financeiro em banco ou também na criação do banco a partir do zero. Então, nós estamos em linha com isso, imaginamos que nas próximas semanas é possível que nós tenhamos essa aprovação final. Enquanto isso, estamos trabalhando internamente nos nossos processos, sistemas, enfim, tudo está sendo preparado para que, quando tenhamos essa aprovação, iniciaremos os testes, enfim, e para fazer um rollout com bastante segurança e tranquilidade. Em relação à estratégia, não podemos agora, nem devemos antecipar nada, porque, primeiramente, nós precisamos ter a licença na mão para começarmos a comentar sobre o assunto. Mas, em linhas gerais, o que nós queremos e adotaremos é ampliar o nosso número de produtos e serviços, principalmente para os nossos clientes, essa base de clientes extraordinária que nós temos, para servi-los cada vez melhor em todas as suas necessidades financeiras e não financeiras. As ideias e os projetos são bastante interessantes e arrojados, no bom sentido, mas nós imaginamos que devemos comentar isso proximamente. Mas, de qualquer forma, todo o processo está em um andamento bastante bom e esperamos, o ano que vem, fazermos esse rollout, como eu disse, com bastante segurança e dotar nossos clientes de excelentes serviços, como eu disse, financeiros e não financeiros, para que possam desfrutar dessa nossa plataforma. Obrigado. Tá certo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Vinícius Piscilini, Quantitas. Bom dia a todos, obrigado por pegar a pergunta. Eu gostaria de saber se vocês poderiam dar uma atualização sobre o projeto com a Falcone, o que já foi implementado, em que estágio estamos e quais são os próximos passos. Obrigado. Vinícius, bom dia, obrigado pela pergunta. Eu diria que o projeto como um todo que a gente vem fazendo aqui dentro, né, é um processo de evolução do patamar técnico de gestão como um todo em várias vertentes, né? Então, só para relembrar um pouquinho o contexto como um todo, a gente começou fazendo um trabalho lá em 2014, né, um trabalho de produtividade em lojas, inicialmente focado em despesa operacional, mas que essencialmente trazia toda a métrica de acompanhamento focado nas modelagens de PDCA e começava a implementar a cultura de fatos e dados para toda e qualquer análise e tomada de decisão. Tá? A evolução disso foi que hoje todas as posições e os cargos de loja, o headcount dessas posições é toda definido com modelagens ancoradas em indicadores específicos para cada uma delas. As análises são todas para cada um dos casos, para cada uma das posições feitas em clusters específicos para que os benchmarks e os desempenhos sejam 100% comparáveis. E a evolução desse trabalho ao longo de não só de 14, mas de 15, de 16, foi criando aí um contexto de evolução do patamar de gestão como um todo. Então, é claro que a gente evoluiu esse trabalho para as áreas de apoio de back-office da matriz como um todo, evoluímos para a parte industrial, né? E agora, mais recentemente, o que a gente está fazendo é um trabalho, a grosso modo, de implementação do conceito de GPD, que é o gerenciamento por diretrizes, né? Ou seja, você parte de um planejamento estratégico, você tem os números macros e as diretrizes macros da companhia, você transforma isso em metas específicas já para cada um dos CEOs e vai desmembrando essas métricas para a diretoria e até 100% dos gerentes, né? Então, ou seja, todo e qualquer executivo da companhia passa a ter meta, essa meta passa a ser acompanhada de forma sistemática e com muita disciplina, ou seja, você passa a gerar um nível de consistência de análise, de construção de plano de ação e de acompanhamento de todos esses planos de ação em busca dos resultados, né?
Então, esse trabalho está sendo feito em toda a organização. Além disso, toda a parte de rotina e de estabilização de rotina está sendo feita, inclusive, na área de produto, que é uma área que a gente entende que a parte de processo de rotina precisa e deve ser aprimorada. Ou seja, todas as principais frentes relacionadas ao planejamento estratégico. Eu poderia aqui ficar algumas horas ficando passo a passo de todas essas frentes, mas de maneira geral é isso que está sendo feito. Acho que o grande vantagem é que uma transformação da forma e do nível e da intensidade de gestão técnica, eu digo, ou seja, da metodologia de gestão. Tá? E isso é claro que também modifica não só a forma do nosso dia a dia, como também toda a parte cultural da companhia. Né? Então você passa a implementar uma cultura muito mais ancorada em foco em resultado, as conversas passam a ser muito mais objetivas, todas relacionadas com planos de ação em busca de atingimento de metas. Então realmente uma transformação bastante grande e a diretoria aqui está muito animada com tudo que está sendo construído. Muito claro, Túlio. Obrigado. Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Túlio Queiroz, CFO, para as considerações finais. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos e nos colocar à disposição através dos nossos contatos da área de relações com investidores. Muito obrigado e tenham todos uma boa tarde. Obrigada. A teleconferência de resultados da Guararapes Riachuelo está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.